Caranguejo. O código é uma brincadeira que Dona Célia e as duas irmãs aprenderam na adolescência. Desde os meus 11, 12 anos que eu pratico. Muitas pessoas perguntavam se não era alemão, né? E vocês falam alemão e a gente não ligava, continuava no código, dando show mesmo. E ninguém reclama, não? Não, tem gente que fica assim, tipo, estão falando mal. O Flux Mães, Flores Esse código faz sentido para eles? Sim. E você sabe por que a família Padilha se entende, mesmo nessa língua tão estranha? Porque a conversa deles segue as regras da lógica. E a laranja aqui, a pera é lima, o que é seleta? A laranja vermelha preguiça sozinha na melancia. Como é que é? Laranja vermelha preguiça sozinha na melancia? Preguiça sozinha na melancia? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem sentido. Não tem sentido. A gente pode dizer que ela não tem lógica, não é isso? Não. Mas o senhor já ouviu falar nessa palavra, lógica? Muito lógico. Ah, e quer dizer o que para o senhor? Lógico que quer dizer alguma coisa que seja verdade. Que combina. A palavra lógica é muito comum no nosso dia a dia. Todo mundo diz é lógico quando não tem dúvida sobre alguma coisa. Ou seja, quando o que é dito faz sentido. Pensar, logicamente, é alguma coisa que está incutida em todas as pessoas. Na feira, na minha cabeça, na sua, em casa. Essa é uma tradição de pensamento que teve origem na Grécia Antiga. O filósofo grego Aristóteles é considerado o pai da lógica. Você lembra que no domingo passado a gente falou que o filósofo Platão dividiu o mundo em dois? O primeiro é o nosso, onde tudo é ilusão. O segundo é o das ideias, o mundo do pensamento e da verdade. Aristóteles era discípulo de Platão, mas não pensava como seu mestre. Não existe separação. Verdade e aparência estão aqui, ao nosso redor. Mas como diferenciar uma da outra? Na filosofia de Aristóteles, um dos caminhos para a verdade é a linguagem, desde que obedeça às leis da lógica. A lógica está na lei, a lógica está também na boa argumentação. Ele está sendo chamado aqui para pagar a pensão. A gente vai precisar saber quais são as necessidades de vocês e quais as possibilidades dele. É isso que a gente vai procurar. A boa argumentação é fundamental para a gente chegar no justo, mas não a argumentação só na oratória, do discurso vazio. A argumentação é fundamentada na prova que se tem no processo. Sempre que conversamos com alguém, usamos argumentos para expor e defender nossos pontos de vista. E o que é um argumento? Nada mais do que um discurso em que encadeamos afirmações, como os elos de uma corrente, de maneira a chegar a uma conclusão. Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. A base de todo discurso lógico é um raciocínio muito simples. Todo homem é mortal, tá certo? Flávio é um homem, certo? Então Flávio é? Mortal. Parabéns, o Flávio sabe lógica. A gente nem se dá conta, mas usa essa forma de raciocinar toda hora. Sempre obedecemos algumas regras. Uma das mais importantes é a não contradição. Essa manga aqui, ela é uma manga ou ela não é uma manga. Eu não posso dizer que essa manga é uma manga e ela não é. Então isso é chamado princípio de contradição ou de não contradição. Nós só podemos, logicamente, afirmar uma coisa e não o seu oposto. Afirmar uma coisa e o seu oposto quebra completamente o raciocínio, o princípio lógico, né, trazido por Aristóteles. Então, isto é uma manga. Para a lógica, não importa o que está sendo dito, mas como. Ela é a forma da linguagem.
não o conteúdo. Para o filósofo alemão Nietzsche, a lógica é a escravidão da linguagem. Você sabe por quê? Porque ela predetermina os caminhos por onde a linguagem pode passar, mais ou menos como esses trilhos de bonde. Podemos pensar o bonde como o nosso raciocínio e a lógica como os trilhos, que têm a função de nos levar a uma estação, a estação da verdade. Mas será que tudo só pode ser pensado por meio de argumentos lógicos? Eu posso dizer assim, eu tô e não tô aqui ao mesmo tempo? Não, aí Posso, porque por exemplo, eu posso estar aqui, minha perna está aqui, tô falando com você, e minha cabeça está longe. Não tô também. Tô aqui, mas não tô. Então não é, ficar sem lógica não é tão absurdo assim, tá vendo? Você já imaginou lógica numa relação de casal? O que agora é amor, daqui a um segundo pode se transformar em ódio. E mesmo odiando, você não deixa de amar. Será que numa discussão você não pode ter e não ter razão ao mesmo tempo? Começa uma discussão por uma bobagem e acaba sem saber o porquê que discutiu tanto. Como manter um discurso lógico diante dos afetos, que são quase sempre contraditórios? Mas se a gente for usar muito a lógica, eu acho que atrapalha um pouco o lado amoroso. Gente, não, fofocadões. Sem a lógica, a linguagem seria como o código dessa família para todos nós. Incompreensível. Parece que dá uma alegria, porque vocês estão entrando no universo que a gente não está entrando, né? É o que as crianças fazem, né? Por outro lado, quando a gente se prende a regras muito rígidas, corre o risco de bloquear o pensamento. Pensar é mais do que seguir o correto. Pensar é criar. Quem é que vai contar pra gente o segredo e desvendar o segredo desse código? Vai tirar nossa privacidadezinha, né? Nossa individualidade da família. Eu adoraria contar pra vocês o código, adoraria descobrir, entrar nas internas, mas eu acho injusto, não é justo. Não é justo, realmente, né? E a gente podia então sugerir que as pessoas inventassem um código, será? O caminho seria esse, né? Cada um seu código. Penso, logo existo. Você já deve ter ouvido essa frase, não é? Domingo que vem, vamos mostrar como ela foi importante para a história da filosofia. Mas será que você existe porque pensa? Você quer pensar junto com a gente sobre isso? Então não perca o próximo episódio de Ser ou Não Ser. Até lá!